Existem perguntas sobre as origens de Israel que a maioria das congregações prefere não fazer. Não porque as respostas não existam, mas porque, quando você examina os textos originais em hebraico, quando analisa a arqueologia sem filtros teológicos, quando compara a narrativa bíblica com registros históricos de civilizações vizinhas, a imagem que emerge é muito mais complexa, muito mais humana e muito mais perturbadora do que a versão simplificada ensinada desde a infância. Israel não surgiu do nada em Canaã. Não foi transplante alienígena numa terra vazia. E a relação entre os israelitas e os cananeus que supostamente conquistaram é muito mais complicada do que invasão externa e extermínio completo. Os textos bíblicos preservam evidências dessa realidade complexa. Mas você precisa saber onde olhar. E precisa estar disposto a fazer perguntas desconfortáveis. E se você quer entender o que os textos realmente dizem sobre as origens de Israel, sem filtros denominacionais, se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir. A narrativa tradicional é direta. Abraão recebe chamado de Deus, sai de Ur dos Caldeus, vaga por Canaã. Seus descendentes vão para o Egito durante fome, tornam-se escravos. Moisés os liberta, vagam 40 anos no deserto. Josué os lidera numa conquista militar relâmpago de Canaã. Israel está estabelecido, simples, linear, heróico e arqueologicamente problemático em quase todos os pontos principais. Não há evidência egípcia de escravização massiva de população semita específica no período proposto. Não há evidência de êxodo de 2 milhões de pessoas atravessando o Sinai. E não há evidência de destruição militar súbita e generalizada das cidades canaanitas no período que corresponderia à conquista de Josué. O que há é evidência de algo muito mais interessante e muito mais humano. Por volta de 1200 a.C., algo aconteceu no Mediterrâneo Oriental. Civilizações inteiras entraram em colapso simultaneamente. O Império Hitita caiu. Micenas, na Grécia, foi abandonada. Cidades costeiras da Síria foram destruídas. O Egito sobreviveu, mas enfraqueceu drasticamente. Historiadores chamam isso de colapso da Idade do Bronze tardia. E em Canaã, durante esse período de caos, algo novo começou a aparecer nas colinas centrais. Pequenos assentamentos, vilarejos agrícolas modestos, sem muralhas defensivas, sem palácios, sem templos monumentais. Apenas famílias vivendo em casas simples, criando animais, plantando cereais. E esses assentamentos têm características específicas. Não usam cerâmica decorada típica dos cananeus das planícies. Não comem porco, enquanto cananeus das cidades comem. Suas casas seguem padrão arquitetônico particular chamado casa de 4 cômodos, que se tornaria típico de assentamentos israelitas posteriores. Esses são os proto-israelitas. E eles não vieram de fora. Eles emergiram de dentro. Eram cananeus das colinas que, durante o colapso das estruturas de poder urbanas, desenvolveram identidade distinta. Não através de conquista militar externa, mas através de diferenciação cultural gradual. Juízes 1 preserva memória dessa realidade. Depois do relato triunfal de conquista total em Josué, Juízes admite algo diferente. Judá não conseguiu expulsar os habitantes da planície porque tinham carros de ferro. Benjamim não expulsou os jebuseus de Jerusalém, que permaneceram até o tempo de Davi. Manassés não tomou Bet-Sean nem suas aldeias, porque os cananeus persistiram ali. Efraim não expulsou os cananeus de Gézer, que viveram entre eles. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron nem de Naalol. Azer não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alabê. Naftali
não expulsou os habitantes de Bet-Semes nem de Bet-Anate. Verso após verso, Juízes 1 desmonta a narrativa de conquista total de Josué e adiciona uma frase reveladora repetidamente: e os cananeus habitaram entre eles. Não foram exterminados, coexistiram, se misturaram, eventualmente se tornaram indistinguíveis. Então, quem eram os israelitas realmente? A resposta que emerge da evidência combinada é: eram cananeus que se tornaram outra coisa. Através de processo longo de diferenciação cultural, desenvolvimento de identidade própria e, eventualmente, construção retrospectiva de narrativa de origem que os separava completamente de suas raízes canaanitas. Por que fariam isso? Por que construir narrativa de invasão externa e conquista, se na realidade foram emergência interna e diferenciação gradual? Porque identidade de grupo é construída através de distinção. Nós só faz sentido se há eles. E a forma mais forte de criar nós é estabelecer que viemos de fora, que somos fundamentalmente diferentes, que nossa origem é única e especial. Essa não é crítica, é reconhecimento de como identidades nacionais e étnicas funcionam. Praticamente toda nação tem narrativa de origem mitologizada que simplifica realidade complexa e enfatiza continuidade e distinção. Mas há camada adicional aqui, porque a narrativa israelita não é apenas sobre distinção étnica, é sobre distinção religiosa. O monoteísmo javista, adoração exclusiva de IKWH, se torna marcador central de identidade israelita. E esse monoteísmo precisava ser estabelecido contra politeísmo canaanita. Mas evidências textuais e arqueológicas mostram que monoteísmo estrito não era a realidade da religião israelita durante maior parte de sua história. Era ideal, era objetivo, era o que profetas constantemente clamavam que Israel deveria ser, mas repetidamente não era. Livro dos Reis registra que reis de Israel e Judá regularmente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o que isso significava? Adoraram outros deuses, ergueram postes sagrados para Ázera, construíram altares para Baal, mantiveram culto nos lugares altos em vez de centralizar adoração em Jerusalém. Não eram aberrações ocasionais, era norma. A exceção eram reis como Ezequias e Josias, que tentaram reformas radicais de centralização e purificação do culto. Mas essas reformas constantemente precisavam ser reimplementadas porque a população continuava praticando religiosidade mais sincrética. Então, de onde veio IHWH? A própria Bíblia preserva pistas. Deuteronômio 33:2 diz: o Senhor veio do Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã. Juízes 5:4 repete: Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde o campo de Edom, a terra tremeu. Seir e Edom ficam ao sul de Canaã, na região do atual sul de Israel e Jordânia. Inscrições egípcias do século XIV a.C. mencionam Yahweh de Chassu associado a nômades dessa região. Há evidência textual e arqueológica de que GHWH pode ter originado como divindade regional dessa área, posteriormente adotada e eventualmente elevada a único deus por grupos que se tornariam Israel. E havia outros deuses no panteão original. Deuteronômio 32:8-9, na versão dos manuscritos do Mar Morto diz: quando o Altíssimo distribuiu as nações, quando dividiu os filhos de Adão, estabeleceu os limites dos povos conforme o número dos filhos de Deus. Pois a porção do Senhor é seu povo, Jacó é a parte de sua herança. Esse texto preserva a memória de politeísmo. O Altíssimo, Elion, distribui nações entre diferentes divindades. E THWH recebe Israel como sua porção. Não é o único Deus.
é o Deus específico de Israel entre vários deuses de outras nações. Versões posteriores do texto hebraico mudaram filhos de Deus para filhos de Israel para obscurecer o politeísmo original. Mas os manuscritos do Mar Morto e a Septuaginta grega preservaram a leitura mais antiga, e tem Azerá, mencionada repetidamente no Antigo Testamento como deusa que israelitas adoravam junto com IKHWH. Inscrições encontradas em Kuntilet Ajrud e Kirbet El-Kom, datando do século 8 a.C., falam de Isarwah e sua Azera. Não Azera como rival de Isarwh, mas Azera como consorte de Isarwh. Profetas denunciaram isso furiosamente. Reformadores tentaram erradicar, mas persistiu porque era religiosidade popular. Refletia como israelitas comuns realmente entendiam o divino, não como monoteísmo abstrato e estrito, mas como enoísmo, adoração de divindade primária dentro de panteão reconhecido. Então, quando o monoteísmo estrito se tornou realmente dominante, provavelmente durante e após o exílio babilônico no século 6 a.C., a destruição de Jerusalém, queima do templo e exílio da elite criaram crise existencial. Como entender essa catástrofe? A resposta teológica desenvolvida foi: não porque Ikuidagaga era fraco, mas porque Israel havia sido infiel. Havia adorado outros deuses, havia violado aliança. O exílio era punição, e retorno dependeria de arrependimento e compromisso renovado com IKHWH exclusivamente. Nesse contexto, textos foram editados, tradições foram consolidadas e narrativa de origem foi refinada. A Torá, em sua forma final, provavelmente data desse período ou logo após. E enfatiza repetidamente: Israel deve adorar apenas Abitidawagá. Outros deuses não são apenas inferiores, são nada. Ídolos sem poder. Ishishibauda é único. Essa é a narrativa que conhecemos, mas é produto de longo processo histórico, não fotografia de como Israel sempre foi desde Abraão. É ideologia desenvolvida através de séculos de experiência, crise, reflexão e reforma. E reconhecer isso não diminui a Bíblia. Na verdade, torna mais impressionante, porque mostra luta humana real para compreender o divino. Mostra desenvolvimento teológico. Mostra que monoteísmo ético que herdamos não caiu pronto do céu. Foi conquistado através de processo longo, doloroso, de questionamento e purificação. Os profetas não estavam pregando para a audiência que já acreditava no que eles diziam. Estavam desafiando práticas religiosas estabelecidas. Estavam chamando para reforma radical. E frequentemente foram rejeitados, perseguidos, ignorados. Isaías não foi ouvido em seu tempo. Jeremias foi jogado numa cisterna. Amos foi expulso. Esses homens estavam nadando contra a correnteza da religiosidade popular. E suas mensagens foram preservadas não porque foram imediatamente aceitas, mas porque, eventualmente, após catástrofe do exílio, fizeram sentido. O exílio forçou reavaliação, e da reavaliação emergiu o judaísmo como conhecemos, centrado na Torá, focado no monoteísmo estrito, definido por distinção de outros povos através de práticas específicas, circuncisão, sábado, leis dietéticas. Essas práticas sempre existiram? Algumas sim, de formas anteriores, mas foram intensificadas e reinterpretadas como marcadores de identidade durante e após exílio. Tornaram-se fronteiras que definiam quem era judeu e quem não era, especialmente em contexto onde não havia mais terra, rei ou templo. Identidade precisava ser portátil e foi construída através de práticas observáveis. Então, as origens obscuras de Israel revelam algo profundo sobre a natureza da identidade religiosa e étnica. Não são fixas desde sempre, são construídas através de processo histórico,
são moldadas por experiência coletiva. São narrativizadas retrospectivamente para criar sentido de continuidade e propósito. E textos bíblicos, quando lidos com atenção e sem pressão de conformar com dogma estabelecido, preservam traços desse processo. Contradições entre Josué e Juízes. Memórias de politeísmo em Deuteronômio. Denúncias proféticas de sincretismo. Tudo isso conta a história mais rica e mais humana do que conquista milagrosa e monoteísmo desde sempre. E talvez essa história humana seja mais teologicamente significativa, porque mostra que revelação não é transmissão mecânica de informação de Deus perfeito para humanos passivos. É diálogo, é luta. É processo através do qual humanos chegam a compreensões mais profundas através de experiência vivida. As origens de Israel são obscuras, mas não por falta de evidência. São obscuras porque realidade histórica é sempre mais complexa que mito simplificado. E aceitar essa complexidade não destrói fé, amadurece. Porque fé que só sobrevive através de simplificação não é fé forte. É fé frágil, que teme perguntas honestas. E não esquece de ativar o sininho para pegar o próximo episódio sobre o que os textos realmente dizem quando examinados sem filtros teológicos predeterminados.